Estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula. Lembrando, né, que hoje é o último dia para a entrega dos exercícios da nossa terceira atividade. Está valendo até a meia-noite de hoje, né? 23h59. Então, não acaba aqui com o final da aula, continua, mas eu só dou a resposta amanhã, claro, né? Depois das 10, é hora de descansar. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso assunto. Estamos vendo a publicidade no direito do consumidor. E eu tinha, antes da parada aí técnica, falado sobre o princípio da vinculação. Vamos continuar falando dele aqui, né? Então, fiz a leitura do artigo 30 e agora vamos interpretar esse artigo 30 aí. Então, esse princípio, né, da vinculação serve tanto para a oferta quanto para a publicidade, e a vinculação é expressa de duas formas. Uma, obrigando o fornecedor, mesmo que este se negue a contratar, e a outra forma, introduzindo-se e prevalecendo em contrato eventualmente celebrado, mesmo que o texto do contrato busque afastar o caráter vinculante ou estabeleça disposição diversa da divulgada pela publicidade. Aqui vale aquela ideia, né, da oferta. Uma vez que você ofertou, está valendo. Então, colocou na publicidade e o contrato veio de forma diferente, vai valer o que está na publicidade, né? Por isso é importante guardar, né, os papeizinhos que a pessoa recebe, né? Por exemplo, é um apartamento que vai ser vendido e tal, né? Falando lá, melhor localização, com todos os benefícios, piscina, área de lazer, não sei o quê. Guarda aquilo, porque depois no contrato, se tiver faltando alguma coisa, coloca o papelzinho, né? Vai buscar o papelzinho lá e vai entrar na justiça pedindo, né, que isso seja ressarcido. Ou que seja construído, né, aquilo que foi colocado, ou aquilo que vier a ser determinado como indenização possível. O Lucas está perguntando, e se for o contrato mais benéfico ao consumidor? Logicamente, a gente acabou de ver isso, né? Sempre a interpretação das cláusulas é a mais favorável ao consumidor, né? Então, sempre que houver um contrato mais favorável ao consumidor, claro que vai valer o que está no contrato. Mas o que a gente mais vê aqui, né, em 90% dos casos que chegam até a justiça, vai ser o contrário. É a publicidade que é mais benéfica. Por quê? É na publicidade que o empresário quer conquistar o consumidor. Então, é ali que ele vai fazer promessas mirabolantes. E aí, quando chega na hora do vamos ver, né, de fazer realmente a obra, né, de levar adiante aquela promoção, ele vê que não tem condições de cumprir. E aí coloca cláusulas diferentes no contrato. E é isso que vai levar à necessidade da vinculação desde a publicidade, para dar essa garantia ao consumidor. Aqui o momento da proteção é esse momento amplo, né? É essa situação ampla. Então, onde houver aqui na publicidade ou no contrato o ponto mais favorável, é aí que vai ser aplicado, né? E aí, se houver conflitos entre consumidor e fornecedor, o juiz define dessa maneira, né? Sempre a favor do consumidor, certo? Os seus pressupostos são a veiculação da informação, a sua divulgação para o consumidor e a sua precisão. O exagero, né, que no mercado publicitário é chamado de puffing, não obriga o fornecedor. Então, quando eu estou falando aqui de promessas mirabolantes, são promessas mirabolantes mesmo. Mas só aquilo, o melhor preço do mercado, o melhor apartamento de Maceió, coisas do tipo, é um exagero que é aceitável, né? Agora, quando se coloca coisas mirabolantes que, né, provavelmente não serão cumpridas, aí isso vai, sim, obrigar o fornecedor. Mas alguns exageros são permitidos até pela forma, na forma pela qual são veiculados, né, os comerciais aqui no Brasil. Então, geralmente, de maneira mais efusiva, dependendo de quem está fazendo, né, a locução da propaganda e tudo mais. Então, isso pode gerar alguns exageros, mas exageros aceitáveis não vão obrigar o fornecedor. Aqui são realmente coisas que vão além do aceitável, né? São realmente promessas que não podem ser cumpridas. E aí, isso vai vincular o fornecedor. Então, por isso que é bom ter cuidado com essa questão da publicidade. Tanto as empresas que vão veicular a publicidade, quanto as próprias empresas que vão contratar, né, o serviço para divulgação da publicidade. Regras básicas sobre publicidade. A primeira, a obrigação do cumprimento da oferta, né, como a gente acabou de ver. Então, aqui vale a máxima do prometeu, cumpriu, né? Caso isso não ocorra, o artigo 35 do CDC vai estabelecer 3 alternativas a serem escolhidas pelo consumidor, que não eximem o fornecedor de incorrer em eventuais indenizações em perdas e danos, né, por perdas e danos. Então, além das opções que o CDC coloca no artigo 35, claro, vai poder sim haver
ação de indenização na esfera judicial por perdas e danos. Danos materiais, morais, enfim. Então, o que prevê o artigo 35 do CDC? Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ao da publicidade, né? E 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Lembrando que se é, por exemplo, contrato de habitação, né, apartamento, essas coisas, essa restituição da quantia eventualmente antecipada, ela pode ter um desconto, né, que são algumas despesas que a empresa, a construtora vai ter e tudo mais. Então, o valor não vai ser devolvido na íntegra. A mesma coisa quando você faz contratos, né, que a matrícula em faculdade, escola, você não recebe o valor integral, né, você recebe um valor com algum desconto, que são ali as despesas que houve para a matrícula, para a efetivação da matrícula e tudo mais, taxas administrativas. Aí tem leis específicas para cada área dessas, né, que vai garantindo essa possibilidade, né? Porque aqui o CDC não estabeleceu isso, certo? Então, só lembrando, são 3 opções, o consumidor escolhe uma delas, e aí a opção é do consumidor e não do fornecedor. Então, o fornecedor não pode impor a condição. Aqui quem escolhe é o consumidor. Tal como foi lá no caso do vício, né, que a gente viu que tinha algo parecido, né? É uma determinação parecida lá com as dos vícios do produto, né? Outra característica, a irretratabilidade da oferta publicitária. Ela é irretratável, porém não é ilimitada, né? O anunciante pode estabelecer limites temporais, quantitativos e geográficos para determinar o alcance preciso da publicidade veiculada. Então, é muito importante que, naqueles panfletinhos, na publicidade em geral, sempre tenha determinações desse tipo, de tempo, né? Ou seja, se é uma promoção, vale de quando até quando? Por exemplo, de hoje, né? 17 de novembro até 24 de novembro. Então, vale por uma semana. Coloca lá, tempo, né? Quantitativos, quantidade de produtos que vão entrar na promoção. Então, 3.000 itens, né? 6.000 itens. São 60 apartamentos, então coloca lá a quantidadezinha certa. E geográficos, né? Porque você não pode colocar uma promoção aberta para todo mundo, né? Então, válido para a unidade de tal bairro, válido para tal cidade, válido para tal estado. Nas campanhas que você vê, por exemplo, na internet, essa semana vai ter a tal Black Friday, né? Então vai ter lá, frete grátis para tais estados, frete grátis para todo o Brasil. Tem que colocar isso porque, se não for colocado, entende-se que a cláusula é geral e vale para todo mundo, né? Então, tem que ter o alcance preciso aí da publicidade para evitar problemas posteriores. Como a gente viu, prometeu, cumpriu. Então, tem que colocar a promessa certinha, porque se prometer demais, vai se comprometer demais também com a publicidade, com a oferta colocada, né? Outra característica que é comum aqui ao direito do consumidor, mas vale a pena mais uma vez ser lembrada, responsabilidade civil objetiva e solidária entre o fornecedor anunciante e as empresas contratadas para fazer o anúncio. Aí é importante destacar que, apesar de que somente o anunciante vai dispor de meios para acionar a agência de publicidade e o veículo de comunicação, na grande maioria dos casos, né? Aqui a responsabilidade é de todos, certo? Tanto da empresa que está fazendo a publicidade, quanto da empresa que contratou, né? A empresa que está ali vendendo o produto, mas que contratou outra para fazer a publicidade dele. Então, por tal razão, na prática, o fornecedor preferencial a ser acionado pelo consumidor é o anunciante. Então, diante das dificuldades de encontrar a empresa que faz o anúncio, né? Então aí a responsabilidade preferencial recai sobre o fornecedor, que seria ali a fábrica, o fornecedor de serviços, o comerciante, né? E não a empresa de publicidade. Mas aí a gente já viu isso, né? Que é possível a ação de regresso e tudo mais. Então, se houver só o ajuizamento da ação contra o fornecedor anunciante, esse fornecedor lá, num outro momento, pode entrar com a ação de regresso contra a empresa que fez a publicidade, que veiculou aquele anúncio, certo? O dever de informar é outra característica, né?
Está no artigo 31 do CDC, que determina um caráter enumerativo das disposições. O artigo 31 prevê o seguinte: a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Então tem que se seguir à risca, né, todas essas informações para que esse anúncio, né, esteja conforme a lei. No parágrafo único, temos as informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Aí é para garantir, né, como os produtos são refrigerados, né, vão estar ali em ambiente congelado e pode haver um descongelamento, enfim, né, são situações aí que podem acontecer. Então, o prazo de validade, as informações e tudo mais devem estar colocadas de maneira que não se retire, né, pelo mero fato de que o gelo descongelou, de que alguém passou um pano para limpar, de que o próprio consumidor passou o dedo e já saiu a tinta. Então, as informações nesses produtos têm que estar colocadas de maneira que não saiam, não sejam retiradas por alguma influência externa, certo? Outra característica: embalagem e rotulagem também podem ser objeto de regulação pelo seu design, pelo seu tamanho e sua forma, e pela sua decoração, palavras e imagens impressas. Tudo isso cabe aí com a responsabilidade para quem veicula essas informações. É o que prevê o artigo 37, parágrafo 1º, né, do CDC, que a gente vai ver melhor daqui a pouco, né, em que essas situações podem incorrer em publicidade enganosa, né, e isso gerará punições para quem veiculou esse tipo de publicidade. Daqui a pouco eu falo mais disso, né, da publicidade enganosa e da abusiva. Já chegamos lá. Bom, aí temos a proteção do Estado contra a publicidade enganosa, ou abusiva e clandestina, merchandising e propaganda subliminar. Então aqui vai haver a ideia do controle sobre a publicidade, né? Do ponto de vista público estatal, existe um controle sobre a publicidade, mas não sobre o anúncio em si, certo? Ou seja, existe a garantia da liberdade de expressão, de conteúdo, uso de imagens e de símbolos no anúncio em si. Porém, né, vale lembrar que apesar de a Constituição de 88 não distinguir publicidade de propaganda, o CDC trata especificamente da publicidade, que tem fins comerciais, e não da propaganda, que tem fins ideológicos, religiosos, filosóficos, políticos, econômicos ou sociais. Vocês observaram que desde o começo da aula, se vocês prestaram bem atenção, eu não falei em propaganda, eu falei em publicidade, porque tem uma diferença entre publicidade e propaganda, que é usada muito, né, pelos profissionais de marketing. Então, o que eu estou falando aqui é sobre a publicidade, são os comerciais, né, que tem fins econômicos especificamente, e de consumo. Já a propaganda é essa que está sendo veiculada, né? Foi veiculada até semana passada, não sei se já voltou, né? Por exemplo, a propaganda eleitoral gratuita, né? Então, agora em época de eleição, aqui em Maceió, está tendo o segundo turno da campanha para prefeito, então está tendo propaganda política, né? Então, não só a propaganda é veiculada na TV, no rádio, mas as carreatas, né? E tudo mais. Se fosse em época de pandemia, comício, passeata, tudo mais, né? Devidamente autorizada aí pelo Tribunal Eleitoral. Então, tem essa distinção. Apesar de que a Constituição não se preocupou com isso e já se referiu, eu já falei disso antes, né, no começo do semestre, a Constituição não faz distinção entre publicidade e propaganda. Ora você encontra o termo publicidade, ora o termo propaganda, mas já que estamos falando especificamente do direito do consumidor, vale essa menção. E aí o controle, né, do Estado sobre a publicidade é de maneira geral, não é controlando cada comercial, porque isso pode implicar em censura, né? Então, aqui a ideia é um controle geral sobre a publicidade, não sobre cada anúncio. Esse controle sobre cada anúncio ele vai acontecer de maneira privada. É o CONAR que vai fazer esse controle quando for denunciado, né? Mas a nível governamental não se faz esse tipo de controle, a não ser que exista alguma lei que faça esse tipo de controle, como vamos ver que existem algumas, né? Para algumas categorias aqui de produtos, como, por exemplo, cigarro, né? Já tem hoje algumas determinações para a publicidade infantil também. Então, nesses casos, sim, se obedece aí um controle também de conteúdo, né, geral.
mas o controle anúncio por anúncio, esse é feito pelo CONAR, aqui no Brasil, né, de maneira privada, certo? Aí os tipos de publicidade. São dois, né, os grandes tipos de publicidade que nós temos. O primeiro deles é a publicidade, o primeiro tipo é a publicidade institucional ou corporativa. Esse tipo de publicidade é voltada para o anúncio da própria empresa com objetivos de longo prazo, certo? É um anúncio mais focado na própria, né, divulgação interna ou também divulgação externa, mas de maneira a divulgar aspectos positivos, né, ressaltar aspectos positivos da empresa. Então, ela pode ser usada também para buscar alterar uma imagem negativa construída pelo público em relação a determinada empresa. Aqui vale o exemplo que eu vou mostrar a vocês agora aqui, de maneira curtinha, né? Passar um primeiro vídeo aqui para vocês. Deixa eu só encontrar onde é que está aqui. Para vocês verem o comercial da Samarco. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui. Vocês sabem, né? A Samarco foi aquela que cometeu crime ambiental contra, né, lá da barragem de Mariana. E depois disso eles tiveram que fazer algumas, né, publicidades, alguns anúncios para tentar, né, mostrar seu compromisso, seu suposto compromisso com o meio ambiente e tal. E aí eu vou passar um trechinho desses para vocês verem, né, como é que funciona esse tipo de propaganda ou de publicidade, né, institucional. Então vejam aí. Tudo que a Samarco faz busca melhorar alguma coisa ou alguém. Beneficiar minério, aprimorar processos, desenvolver talentos. Fazemos isso porque a gente acredita que crescer é gerar valor. Valor que tem um significado diferente para todos e para cada um. Essa é a Samarco, uma mineradora que tem orgulho de ser brasileira. Com princípios que se transformam em práticas e projetos que ganham vida em nossas mãos, como a quarta pelotização. Basta, né? De ver a publicidade deles institucional. Então, é isso. Vejam, né, que é uma coisa mais voltada para mostrar, ressaltar pontos positivos da empresa, né? E aí, claro, não se falou ali em nenhum momento da questão do crime ambiental, né, que eles cometeram lá em Mariana e que continua praticamente sem solução, né? E o povo continua, as vítimas continuam sofrendo e praticamente não aconteceu nada em relação à empresa e seus acionistas. O outro tipo de publicidade, né, que chamamos de promocional. Essa é voltada ao anúncio de produto ou serviço específico com objetivo de curto prazo. Essa é a forma mais comum, né? São as formas mais comuns de publicidade voltada para fins comerciais. Como eu disse, nessa semana aí tem eu acho que essa semana, se eu não estiver errado, né, é a Black Friday. E aí, então, temos, né, vários e vários comerciais aí mostrando, né, as promoções e tudo mais. Então, é isso, né? Então, são anúncios com objetivo de curto prazo, mostrando promoções, né, mostrando ofertas, enfim, fazendo ali a apresentação da empresa, mas também, principalmente, dos seus produtos e do interesse, né, de vendê-los ao mercado consumidor. Essa é a forma mais comum de publicidade, que a gente vê toda hora aí nos comerciais de TV, entre um e outro vídeo do YouTube, se você não tem o adblocker, né? Enfim, tem aí sempre oportunidade de ter o prazer ou desprazer de ver tantos comerciais. Princípios específicos da publicidade. O primeiro princípio é o princípio da identificação, que está previsto no artigo 36 do CDC. O que diz esse princípio? Que determina a publicidade tem que ser identificada pelo consumidor. Então, com isso, veda-se propaganda clandestina ou subliminar. A propaganda subliminar ela já tem proibição em vários países, né? Tem um exemplo clássico, né, que era Coca e pipoca, né, dessa propaganda subliminar que foi feita lá nos Estados Unidos, né? Era um experimento. E aí, durante o filme, né, ficava passando, né, em pequenos frames do filme e de maneira quase imperceptível, ou praticamente imperceptível para quem estava assistindo, era compre Coca, compre pipoca, e aí aquilo condicionava, né, todo mundo a sair no intervalo, tinha um intervalo, né, entre uma parte e outra do filme, e aí essas pessoas saíam justamente para ir lá para a fila para comprar Coca e para comprar pipoca. Então, esse tipo de propaganda ficou ali famosa, né, nos anos 40, 50, 60, mas depois
viu-se os efeitos nocivos desse tipo de publicidade e ela foi proibida. Então, aqui no Brasil também se proíbe. Apesar de que muitas vezes a gente vê empresas forçando o limite para tentar chegar perto da subliminar, como foi o caso do SBT com a Jequiti, né? Aquele, né, que aparece assim quase que num susto, assim, durante a programação lá da emissora, vem lá um produto Jequiti na sua cara, né? Mas a justiça brasileira já decidiu mais de uma vez que isso não é propaganda subliminar aqui no Brasil. Então, está mantido. Então, né, eu não assisto SBT, não sei, mas se ainda tiver, tá, assim, não está proibido, né? Não é considerado publicidade subliminar. Então, o artigo 36 prevê: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Aqui se entendeu que o susto aí da Jequiti também é uma forma de veicular fácil e imediatamente. Não sei se é bem isso não, mas enfim. Então, no parágrafo único, o fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Isso geralmente vai lá para o site, né? Hoje, qualquer produto desses deve ter site, qualquer empresa, e aí, então, coloca-se lá as informações básicas sobre esse produto ou sobre esse serviço. Outro princípio é o princípio da vinculação contratual, artigos 30 e 35, que determina que o consumidor pode exigir o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Já vimos isso, né, agora na primeira parte da aula. Princípio da veracidade, no artigo 37, parágrafo 1º, que prevê vedação e sanção para a publicidade enganosa. Então, agora a gente vai ver o que é a publicidade enganosa, né, e a publicidade abusiva. Então, o artigo 37 prevê, né, que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, e no parágrafo 1º tem a definição do que é publicidade enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, a publicidade enganosa é aquela que é falsa, né, que é mentirosa, ou que vai levar o consumidor, né, vai induzir o consumidor a erro. Aí, nesses casos, entra a publicidade chamada de enganosa, que aí está proibida, né, devidamente pelo artigo 37, parágrafo 1º. Não abusividade, aí entramos nas cláusulas abusivas, é outro princípio, né? Então, pelo princípio da não abusividade, objetiva-se reprimir desvios na publicidade que prejudiquem os consumidores em valores tidos como importantes pela sociedade de consumo. E aí prevê o artigo 37, parágrafo 2º, que é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, a publicidade abusiva ela é mais grave, né, do que a enganosa, porque ela vai ser uma publicidade discriminatória, ela vai trazer problemas, por exemplo, para minorias, né, porque vai trazer medo, superstição, violência, né? Vai ofender os direitos da criança, né? Vai se aproveitar da inexperiência da criança para tentar vender produtos, né? Os serviços, vai desobedecer o meio ambiente e pode levar o consumidor a se comportar de maneira prejudicial ou perigosa à sua própria saúde ou segurança. Então, isso aí entra no conceito de publicidade abusiva, também proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova é outro princípio, que neste caso é ope legis, ou seja, em razão da própria lei. Nesse caso, a própria lei já determina a inversão automática do ônus da prova, né? O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, não é preciso nem o consumidor aqui solicitar a inversão do ônus da prova, porque nesses casos, o ônus da prova já é de quem patrocina a publicidade, da empresa, do fornecedor, certo? Então, aqui é uma inversão em razão da lei, ou seja, ope legis, nem precisa da solicitação. Se quiser solicitar, solicita na inicial, né, o consumidor, autor do processo, mas pela própria razão da lei já há essa necessidade de inversão da prova, do ônus da prova aqui, nesses casos.
Princípio da transparência e da fundamentação da publicidade, prevista no artigo 36, parágrafo único, que vem em conexão ao princípio anterior da inversão do ônus da prova. Então, no parágrafo único do artigo 36, o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder os dados fáticos que eu já tinha mencionado aqui, justamente para garantir a transparência da fundamentação da publicidade, para mostrar que ela não é enganosa nem abusiva. Correção do desvio publicitário. É o artigo 56, inciso 12 do CDC que prevê essa possibilidade. É a imposição de correção de malefícios provocados pela publicidade por meio da contrapropaganda, além da reparação civil e da repressão administrativa e penal, se houver incorrência em crime ou infração administrativa. Então, aí o artigo 56 prevê: as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. E o inciso 12, imposição de contrapropaganda. Então, vem uma publicidade enganosa, abusiva. Então, uma das punições é essa, que se faça outra propaganda para que outra publicidade, justamente para desmentir aquela anterior. Isso aí seria o que acontece, por exemplo, no direito eleitoral, que é o direito de resposta. Seria mais ou menos isso que acontece aqui com a contrapropaganda, que vai desmentir a anterior que sofreu a punição. E o princípio da lealdade publicitária, com o fim de impedir a concorrência desleal provocada pela publicidade ilícita, enganosa, abusiva, falsa, que ofenda os direitos da personalidade e os direitos humanos, entre outros. Então, aqui deve-se manter o princípio da lealdade publicitária, justamente para evitar que ocorra, em decorrência daquela publicidade, daquele anúncio veiculado, concorrência desleal. Um aproveitamento ali daquela empresa para poder passar à frente, passar por cima, inclusive, das suas concorrentes. Então, esse outro princípio também deve ser observado. Aí temos o merchandising e o teaser, que também são protegidos contra propaganda ou publicidade enganosa ou abusiva. Aqui no direito do consumidor, no direito em geral, a gente acaba usando essa expressão merchandising de maneira um pouco equivocada, porque no marketing, merchandising tem um sentido diferente. Aqui no direito, a gente usa o merchandising, ou como se fala no popular merchan, como aqueles espaços de propaganda, de publicidade durante os programas. Então, tem aqueles programas de auditório, daqui a pouco o apresentador vai lá no cantinho e passa um comercial de colchões, não sei o quê, ou durante a novela passa lá alguém usando um perfume, e aparece lá em close a marca. Então, o merchandising entra como isso, E também tem proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. Então, aquele comercial veiculado dessa maneira tão mais simplista, também vai ter que seguir os mesmos princípios, as mesmas regras que a gente já viu até agora. E até mesmo o teaser, que o teaser é como se fosse o trailer, do comercial. Então, de vez em quando você vê um outdoor aí na rua, aí vem uma pergunta, vem uma frase assim meio que desconexa, e aí depois você fica pensando o que é aquilo, o que será aquilo. E aí depois aquele comercial muda, e vai mostrar o que realmente era aquela determinação, é o teaser, Então, o teaser também tem que seguir essas determinações contra a publicidade enganosa ou abusiva, Não pode induzir o consumidor a erro e nem pode ser ofensiva ao consumidor, Tanto é que já houve algumas ações contra teasers que saíram usando expressões de seriados como Chaves, que usaram outras expressões que acabaram sendo pejorativas contra outra marca, concorrente. Então, isso também já levou aí a judicialização de teasers, no caso aqui específico do direito do consumidor, certo? Aí temos, aprofundando um pouquinho mais a questão da publicidade, da publicidade proibida pelo CDC. Aí a primeira forma de publicidade proibida é a enganosa, que a gente já viu agora. E aí a publicidade enganosa, segundo a doutrina, pode ser dividida da seguinte forma. Você tem a publicidade por comissão, que é quando o fornecedor afirma algo que induz o consumidor a erro. Então, ele mesmo, o próprio fornecedor, já afirma aquilo no anúncio, aquela informação errada que vai levar o consumidor a erro. E por omissão, é quando o fornecedor deixa de afirmar algo relevante e
que vai induzir o consumidor a erro. Então, algum risco, né, à saúde, à segurança. Então, isso vai gerar uma omissão que vai levar o consumidor a ser induzido a erro para comprar aquele produto ou serviço sem saber dos malefícios que ele poderia provocar. Total ou parcialmente falsa. Não há necessidade de que a informação seja inteiramente falsa para que seja enganosa. Basta que tenha um quê de falsidade. Basta que seja uma meia-verdade, né? A meia-verdade já entra como uma publicidade enganosa, né? Verdadeira, porém enganosa. Também pode ser aqui o caso, né? Mesmo a publicidade verdadeira pode omitir informações ou pode, não pela veracidade das alegações, mas pela falta de clareza, induzir o consumidor a erro, que é mais ou menos o caso da segunda hipótese aí, né? Então, mesmo falando a verdade, mas omitindo pontos relevantes que também deveriam ser falados, deveriam ser tratados, também gera-se a publicidade enganosa. No caso da publicidade abusiva, aí nós temos algumas modalidades, né? Primeiro, que desrespeite consumidores hipervulneráveis, como crianças, idosos e deficientes. Não se vai admitir esse tipo de publicidade. Que desrespeite o meio ambiente, então também não se pode tratar essa publicidade como lícita. Que desrespeite os deficientes de informação, que não são deficientes físicos ou mentais, são as pessoas que têm acesso a menos informações, né? Pessoas analfabetas, né? Pessoas que não têm ali muito conhecimento da realidade daquele produto, daquele serviço, então esses também têm que ser respeitados, né? Então tem que vir uma informação bem mastigadinha, uma informação bem clara, para que todo tipo de consumidor possa ter acesso, desde os menos informados até os mais informados. Que desrespeite a segurança e a sensibilidade do consumidor. Então, isso também vai levar à caracterização da chamada publicidade abusiva. Geralmente, a publicidade abusiva tem caráter discriminatório, pode explorar o medo, a superstição, como a gente já viu, incita a violência, induz a insegurança, tornando-se ofensiva, bem como pode ser contrária ao meio ambiente. Aí, temos também casos de produtos com publicidade controlada, certo? Aí temos alguns casos aí que são expressos pela lei. No caso, o tabaco, né, que tem duas leis, que são as leis Murat e Serra, a lei 9294 de 96 e a lei 10.167 de 2000, que fazem o controle da publicidade, né? Então, não se pode ter comercial de tabaco, de cigarro toda hora, é só em horários específicos. Tem que sempre se ressaltar os malefícios, né? Inclusive da própria embalagem, que vem aquelas imagens até grotescas, né, e chocantes, que é justamente para isso, né? Bebidas alcoólicas, essa regulação é feita pelo CONAR, né? Aí tem horário também, né, de publicação, não pode ter comercial de bebida alcoólica toda hora, né? Principalmente as bebidas com maior teor alcoólico não são veiculadas em qualquer hora, né? Tem um controle sobre isso, feito internamente, né, de maneira privada pelo próprio mercado. Sobre agrotóxicos, tem a lei 7.802 de 89, o artigo 8º, que traz, né, a regulamentação da publicidade de agrotóxicos. Medicamentos vai ser feita pela Anvisa, então a Anvisa que vai determinando de que maneira pode se fazer comerciais, anúncios de medicamentos. Terapias avançadas, né, só aquelas autorizadas pela Anvisa e de acordo com o que a Anvisa vai determinando do que pode ser divulgado como publicidade. E para a nossa área, advocacia, a publicidade de escritório de advogados e tudo mais, ela é regulada pelos artigos 28 a 34 do Código de Ética da OAB, né, que estabelece, inclusive, limites, né, para não se pode fazer publicidade, não se deveria fazer em outdoors, né, como deve ser o layout, né, do escritório e tudo mais. Então, tudo esses detalhes tem lá no Código de Ética da OAB. E aí, outros pontos polêmicos, né, que passaram por regulamentações de conselhos governamentais ou pelo próprio CONAR. Então, vale lembrar aqui esses pontos. Um dos temas mais polêmicos é a possível entrada em vigor de uma norma proibindo a publicidade voltada exclusivamente para crianças no Brasil. Ainda não foi aprovada, mas está em discussão lá no Congresso. Volta e meia aparece, agora não, na pandemia saiu um pouco de cena, mas até o final de 2019, volta e meia, havia essa discussão lá no Congresso. Há também normas e julgados relativos àquela forma de publicidade clandestina feita em filmes, novelas e programas de TV, que podem induzir o consumidor a comprar determinado produto ou serviço, que no Brasil tende a ser permitida. Falei do exemplo da Jequiti, né, que fica jogando lá assim, né? Mas tem novelas, tem filmes também, né? Em clipes, né? Inclusive fora do Brasil aparece isso, né? De vez em quando está lá no clipe, no filme aparece de vez em quando o relance lá de uma marca de TV,
né, de uma marca de cigarro, enfim. Então, isso geralmente tem regulação em outros países, aqui no Brasil tende a ter uma permissibilidade maior. E aí alguns comerciais, né, que foram, que eu trouxe aí como exemplos, né, que tiveram decisões do CONAR. Então, houve uma decisão do CONAR em 2009 sobre o comercial de ventilador do Arno Lavelle, entendendo que a argumentação da consumidora, no sentido de ser propaganda ofensiva aos portugueses, não encontrou fundamento, visto que a trilha sonora do comercial não estava relacionada à música portuguesa e nem havia sinais claros de que os atores faziam papel de personagens com origem portuguesa. Eu encontrei esse comercial aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu consigo colocar. Não. Cadê? Acho que é. Eita, esse negócio fica aparecendo aqui no meio. Vamos ver se eu consigo encontrar. Não é isso, não é isso. Aqui. 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 Vamos lá. Achei. Vejam só o comercial como é que era. Criou o Lavelle, um único ventilador fácil de desmontar e lavar com o Click Lave System para uma limpeza muito mais rápida e completa. Você imagina? Click. Não faz. Repararam aí na trilha sonora? A consumidora tinha alegado que essa trilha sonora era pejorativa porque fazia menção aos portugueses. Mas ficou bem claro aí que não tem nada a ver, né? Não era uma música portuguesa. Então, de vez em quando chegam denúncias assim lá ao CONAR e aí cabe a eles decidir. E aí, nesse caso, o comercial ficou veiculado e não teve problema. Já nesse outro caso aqui foi mais complicado. Vocês vão ver aí, né? Essa decisão foi em 2011, autorizando a marca de lingeries Hope a veicular 3 comerciais com a modelo Gisele Bündchen. Então, seria certo e errado para as mulheres. Nesse caso, o órgão entendeu que o comercial não possuía conteúdo sexista, apesar de que vocês vão perceber que o comercial é um pouco diferente, né? Mais um, cadê? Aqui. Não, esse não. Esse aqui. Hope ensina. Amor, mamãe vem morar com a gente. Meu amor, sabe quem vem morar com a gente? Mamãe. Não, máximo. Você é brasileira. Use seu charme. Hope, bonita por natureza. Hope ensina. Amor, sabe teu cartão de crédito? Amor, eu estourei o limite do cartão de crédito. Do seu e do meu. Você é brasileira. Use seu charme. Hope, bonita por natureza. Hope ensina. Amor, vai de seu carro. Amor, eu preciso te falar uma coisa. Vai de seu carro. De novo. Você é brasileira. Use seu charme. Hope, bonita por natureza. Então, esse foi o comercial que, né, foi ali considerado sexista, mas o CONAR liberou. E ficou veiculado aí por muito tempo. Eram 3 comerciais pequenos que eram exibidos sempre. Eu volto daqui a pouco para a parte final. Falta bem pouquinha coisa aí só para a gente encerrar o assunto e mostrar mais uns vídeos bem rapidinhos para vocês. Então me aguardem aí que eu já volto, tá?